O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, eu sou a professora Vanusa, da Rede Municipal de Ensino. Estou aqui hoje para dar uma aula para o primeiro ano sobre números e contagem de coleções. O que você acha a respeito dos números? Você conhece números? Na verdade, os números estão em todas as partes. Nós temos os números no bolo de aniversário. Olha aqui a velhinha, 7, de 7 anos. Quantos anos você tem? Nós temos os números nos calçados, olha aqui o tênis, né? Nós temos os números também nos jogos, nos calendários, nós temos os números no celular. Você gosta de jogar no celular? Enfim, os números eles estão em todas as partes. Hoje eu trouxe alguns alunos lá da minha sala e eles gostam muito de coleções. Eles têm uma coleção de pedras. Vamos ajudá-los a montar as pedrinhas deles? Olá, bom dia! Olha quem está aí, gente, a Gabriele. Bom dia, Gabriele, tudo bem? Oi, professora Vanusa, eu tô bem, e você? Tudo bem, você trouxe hoje sua coleção de pedrinhas, né? Que legal! Trouxe, você viu que linda? Vai ficar muito bom para nós ilustrarmos a nossa aula de matemática. Ah, deixa eu te perguntar. E o Eduardo, ele veio? Chama o Eduardo aí para mim. Ah, ele veio sim. Eduardo! Pessoal, vamos ver também a coleção do Eduardo. O Eduardo também coleciona pedrinhas. Bom dia, Eduardo. Oi, Vanusa. Tudo bem? Tudo bem? E essa coleção de pedrinhas aí está aumentando, né? Está, você viu? Você começou com uma pedrinha e agora já está aumentando. Foi mesmo. Nós temos também o Diego. Chama o Diego para mim, Eduardo. O Diego também tem pedrinhas, pessoal. Hoje ele trouxe a coleção para ilustrar a nossa aula de matemática. Oi, Diego, bom dia, tudo bem? Oi, professora, tudo bem? Então tá bom, nós vamos hoje trabalhar com as suas pedrinhas na aula de matemática. Sim, que legal. Nós vamos comparar quem tem mais pedrinhas, quem tem menos, quem tem pedrinhas diferentes. E eu vou começar com a Gabriele. Gabriele, vem cá. Vamos? Estou indo. Vamos ver quantas pedrinhas a Gabriele tem, pessoal. Vamos ajudá-la a contar? Voltei. Gabriele, deixa eu ver quantas pedrinhas você tem. Ai, veja. Conta junto comigo. Conto, oba. Você aí de casa também, que está assistindo. Vamos lá. Uma, duas. Então, quantas pedras tem na minha mão, Gabriele? 2. Muito bem, mas a Gabriele não tem só 2 pedrinhas. 3, 4. Então, na coleção da Gabriele, nós temos 4 pedrinhas, pessoal. Então, ó, são 4 unidades. Veja bem. Olha, agora, Gabriele, eu quero que você chame para mim o Eduardo. Vamos ver quantas pedrinhas o Eduardo tem, pessoal? Eduardo! Agora nós vamos contar a coleção do Eduardo. Eu falei que a coleção dele está aumentando. Ele começou com uma pedrinha só, não é, Eduardo? E aí, você sabe os números? Eu não. Vamos aprender, Eduardo? Agora! Agora, Eduardo, vamos contar. Vamos contar. Conta, Eduardo, as coleções. Você me ajuda? Eu ajudo, mas eu vou falar e você vai repetir, pode ser? Ai, pode. Então vamos lá. Olha, o Eduardo tem uma. Vamos lá, Eduardo. 2, 3, 4, 5, 6,
6 pedrinhas, pessoal. 6, tudo isso? Tudo isso. Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta. A Gabriele tem 4 pedrinhas e você tem 6. Quem tem mais pedrinhas, você ou a Gabriele? Não sei. Ai, Eduardo, vamos pensar. Você tem 6, ó. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Gabriele só tem 1, 2, 3, 4. A Gabriele só tem 4. Quantas pedrinhas faltam para a Gabriele ficar com o mesmo número de pedrinhas que você? Deixa eu pensar. Pensa, Eduardo. E você aí de casa? Você sabe? Ó, quantas pedrinhas faltam para a Gabriele ficar com o mesmo número de pedrinhas do Eduardo? O que você acha? Vamos lá, Eduardo? Ó, a Gabriele tem 4. Quantas pedrinhas eu preciso colocar aqui, Eduardo, para ela ficar com o mesmo número que você? Coloca uma para eu ver. Uma? Então vamos lá. Vamos contar. Conta comigo, Eduardo. 1, 2, 3, 4, 5. Mas agora a Gabriele ficou com 5. Você tem 6. Ainda falta pedrinha para ela ficar com o mesmo número que você. Quantas pedrinhas falta, Eduardo? Eu sei. Quantas? 2. Eduardo, se eu colocar 2, ela vai ficar com um número maior que você. Ela tem que ficar com um número igual. Igual, ó. Eu vou colocar mais uma, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora sim a Gabriele ficou com o mesmo número que você. Não é verdade, Eduardo? Que fácil, é isso então? Isso, ela precisava de 2 pedrinhas para ficar com o mesmo número que você. Agora entendi. Ok, Eduardo, deixa eu devolver essas pedrinhas aqui para o Diego, porque são da coleção não, dele. deixa pra mim. Chama o Diego para eu ajudá-lo a contar quantas pedrinhas ele tem na coleção, Eduardo. Chama o Diego para mim. Vou lá e ele já vê. Vocês viram, né, que a Gabriele tem 4, o Eduardo tem 6. Para que a Gabriele fique com o mesmo número de pedrinhas do Eduardo, foi necessário acrescentar 2 pedrinhas. Olha quem chegou! Tudo bem, Diego? Oi, tudo bem? Tudo bem, Diego? Tudo bem. Então, tá bom. A nossa aula de matemática hoje está uma delícia. Eu amei vocês trazerem as suas coleções de pedrinhas para nós. Que legal, eu amei procurar ela. Você gostou? Então, nós temos aqui a Gabriele, que tem 4 pedrinhas. Você estava acompanhando a contagem? Sim. E o Eduardo, quantas pedrinhas eu disse que ele tem? Você se lembra? Lembro, sei. O Eduardo sempre tem 6 pedrinhas. Agora, vamos contar as suas pedrinhas de sua coleção, Diego? Vamos lá. Conta com a Pro? Com. Vocês aí de casa, contem comigo também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedrinhas. Olha, deixa eu te mostrar as pedrinhas. Essas são as pedrinhas, né? Da Gabriele. Ela tem 4 pedrinhas. Para que ela possa ficar com o mesmo número de pedrinhas que você tem. Quantas pedras ela ainda tem que acrescentar aqui? Eu acho que eu sei. Vamos lá? Vamos. 4 para chegar no 8. Vamos ver? 4. 5, 6, 7, 8. Então, para que ela fique com o mesmo número de pedrinhas que você, ela precisa acrescentar 4 pedrinhas na coleção. Certo, Diego? Certo. Que
que legal! Amei a sua participação, tá bom? Eu também. Fica aí que agora eu vou falar para o pessoal lá de casa. Eu quero que vocês observem a coleção de pedrinhas e façam um exercício aí em casa. Quem tem as pedrinhas diferentes? Alguém dessa turminha trouxe pedras diferentes. Quantas pedras tem na coleção que tem pedras diferentes das outras? Quero convidar você também a fazer coleções e contar os elementos da sua coleção. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, alunos! Obrigada! A aula de matemática foi uma delícia hoje. Tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Aqui é a professora Érica e eu estou aqui mais uma vez para a nossa aula de português. Vamos lá? A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre segmentação. O que será essa palavrinha em segmentação? Ai, meu Deus, será um bicho de 7 cabeças? Não, não é um bicho de 7 cabeças. Bom, a gente vai ver o que a gente precisa fazer quando a gente quer escrever uma frase, um texto. Mas vocês podem me perguntar, o que é uma frase, professora? Então, olha, vamos pensar um pouquinho. Até hoje, a gente muitas vezes escreveu listas de palavras, não é verdade? E nas listas de palavras, ou quando a gente escrevia palavrinhas em algum outro lugar, a gente escrevia só a palavrinha. A gente pensava na palavrinha e escrevia. Por exemplo, a gente poderia escrever menina, a gente poderia escrever cachorro, parque. Mas e se eu quisesse juntar isso tudo e escrever alguma coisa que fizesse algum sentido? Por exemplo, a menina foi passear no parque com o cachorro. Nossa, uma frase bem grande até, né? Então eu juntei várias palavrinhas para poder falar alguma coisa. Ou então, a menina gosta do seu cãozinho. Então eu peguei várias palavrinhas para escrever uma frase. Bom, mas como é que eu faço para escrever essa frase? Eu vou escrevendo assim? Então, quantas vezes quando a gente quis escrever alguma coisa, a gente não pensou isso aqui, olha, será que é para escrever tudo junto? Será que é para escrever separado? Então, o que a gente pensa? Como é que faz? Como é que a gente escreve quando a gente vai escrever várias palavrinhas juntas, que não é só assim uma palavrinha soltinha? E como é que a gente faz para ler? Se tiver tudo escrito juntinho, como é que a gente faz para ler? Vamos pensar um pouquinho? Vamos observar então uma coisa aqui, ó. Observem com a Pro. Aqui eu tenho duas formas de escrever a mesma informação. Está escrito, as crianças gostam de pular corda. Se a gente observar bem aqui, ó, eu tenho essa forma de escrever e eu tenho aqui essa forma de escrever. Qual dessas duas será que é mais fácil para ler? Olha, se eu for pensar no sonzinho das letrinhas, olha, eu tenho as crianças. Eu vou juntar isso tudo aqui para ler. A gente vai ficar até sem ar, porque não tem nem um espacinho pra gente respirar, não é verdade? Ou é melhor eu ir olhando assim, ó. Eu leio um pedacinho, depois eu leio mais um pedacinho, eu leio mais um pedacinho. Então, qual será o melhor jeito pra gente escrever? Só de olhar, a gente já percebe que é mais confortável a gente ler do jeitinho que tá aqui embaixo, não é? Porque eu não falo tudo coladinho, eu falo as palavrinhas separadinho. Então, ó, as crianças gostam de pular corda. Eu falo as, é uma palavrinha. Crianças gostam de pular corda. Cada coisinha dá um nome para alguma coisa, tem uma função ali. Então, se eu falar tudo colado, nossa, fica muito difícil até para escrever e para ler também. Então, quando eu tenho um espacinho, fica mais fácil a nossa compreensão da nossa leitura, quando a gente vai ler um texto, uma frase, fica mais fácil. Então, aqui, ó, tá faltando uns espacinhos, porque toda palavrinha, ela tem o seu pedacinho, ela tem o seu espaço. Ela
não cola com outra palavrinha. Então tem uma palavrinha, vai ter um espaço para ter outra, aí vai ter outro espaço para ter outra palavrinha. Então elas gostam de ficar ali no espacinho dela. Ela olha para um ladinho assim, tem um espaço, ela olha para o outro ladinho, tem que ter um espaço também. Igual quando a gente está numa fila, né? A gente não fica tudo colado na fila, um coladinho no outro. Não, tem uma criança, um espaço, ainda mais agora. Com o coronavírus, a gente tem que dar um espação, não é? Por causa do distanciamento social. As palavras não precisam de um espaço tão grande. Um espacinho assim, mais ou menos, o tamanhozinho da grossurinha de um dedo, já é o suficiente para separar uma palavrinha da outra. Mas é importante eu ouvir e eu saber identificar cada palavrinha para eu colocar o espacinho entre elas. Então, vamos ver aqui, ó. Olha só, eu tenho aqui a primeira palavrinha as, aqui eu preciso de um espacinho, mas aqui eu já consigo observar que eu tô com um espacinho aqui, ó. Crianças, essas duas pessoinhas aqui não são crianças? Então, a palavra que indica crianças tá aqui, ó, crianças. Então, eu preciso de um espacinho, aqui eu já tenho esse espacinho, muito bem. Gostam é o sentimento que elas têm por pular corda? É só gostam, não é? O sentimento não é crianças gostam. Crianças é uma palavrinha e gostam é outra palavrinha. Então, ó, gostam, acabou a palavrinha. Então, aqui, ó, eu preciso de um espacinho. Aqui já tá o espacinho, muito bem. Elas gostam de quê? Elas gostam de... Então, ó, de tá aqui, eu vou colocar um espacinho aqui embaixo já tem. Elas gostam de quê? Pular. Então, ó, pular. Pular, aí eu terminei de falar pular ou de escrever pular, eu tenho que ter um espacinho. O espacinho já tá aqui. Gostam de pular, o que elas gostam de pular? Corda. Corda não é o brinquedo, não é o nome do brinquedo que elas gostam? Então tá aqui, corda. E aí no final, outro espacinho. Então tá aqui no final um espacinho. Assim que a gente escreve uma frase. A gente não pode escrever tudo coladinho, senão, nossa, ninguém vai conseguir ler o nosso texto. Não é nem a gente, que a gente vai ficar emendando tudo. Como é que a gente vai identificar os sonzinhos e como é que a gente vai achar as palavrinhas? Então, quando a gente for escrever, a gente tem que pensar em cada palavrinha e colocar um espacinho. Vamos continuar? Vamos ver mais um pouquinho sobre isso? Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui uma parlenda. Muitos de vocês já devem conhecer, a gente já estudou bastante parlenda, não é? Então, eu vou falar para vocês o que está escrito ali. E aí a gente vai perceber que está faltando alguma coisa. Ó, a casinha da vovó, cercadinha de cipó, o café está demorando, com certeza não tem pó. Sabe por que eu consegui ler assim tão fácil? Porque eu já sei essa parlenda de memória, porque eu já conheço essa parlenda. Mas se eu fosse ler ali, ó, se eu fosse observar aqui, ó, a casinha da vovó, ia ficar difícil para poder ler tudo juntinho. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar onde tá faltando os pedacinhos. Então, eu preciso ir falando aquilo que eu já sei da parlenda para poder encontrar os pedacinhos para a gente poder arrumar isso daqui que não tá legal, né? Para quem for ler, vai ler um negócio bem bonito. Então, vamos lá, ó. A casinha. Casinha é o lugar onde a vovó mora. Então, eu tenho a, é uma palavrinha. Mas eu tenho palavrinha assim só com uma letrinha? Sim, tem palavrinha só com uma letrinha. Então, eu tenho a, um espacinho, casinha. E aí, outro espacinho. Então, vamos encontrar aqui, ó. Ó, a casinha, tá? Aqui eu vou colocar um espacinho. A casinha. Acabou a palavra. Então, aqui eu preciso colocar um espacinho. A casinha da vovó, não é o nome da vovó, né? É da vovó. Então, da é uma palavrinha, vovó é outra palavrinha. Então, eu tenho aqui, ó, da. Acabou a palavrinha, eu preciso colocar um espacinho aqui. Vovó. Então, eu tenho vovó, uma palavrinha. Aí, aqui no final, tem que ter outro espacinho.
Aqui, se eu fosse continuar escrevendo, eu não podia continuar escrevendo coladinho na vovó. Tinha que dar um espaço. Vamos para baixo? Então, eu já sei que a casinha da vovó. Pronto, já sei como arrumar esse. Cercadinha de cipó. O que a casinha da vovó é? Ela é cercadinha. Então, cercadinha é uma palavrinha. Vamos encontrar? Olha, cercadinha. Aí, então, vai terminar aqui, ó. Vamos ver? Vamos conferir? Cercadinha. Terminou aqui, então eu preciso de um espaço aqui. Ela é cercadinha de quê? De cipó. Então, cipó é o que ela é, o que está cercando a casinha. Então, eu preciso separar o de do cipó. Então, eu tenho, ó, de, vou colocar um espacinho aqui. Cipó é a outra palavrinha. No finalzinho, eu vou colocar um espacinho aqui também. Então, eu já sei. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. Agora, vamos lá. O café está demorando. Então, eu tenho o café não é aquilo que eu tomo? Então, café. Café é uma palavrinha. Então, o eu tenho que separar de café. Então, o café está. Então, vamos encontrar essas três palavrinhas. Eu tenho, ó, o espacinho. Café. Eu tenho café. Outro espacinho. O café é o quê? Está. Está. Muito bem. Aqui eu tenho que colocar um espacinho. Ele está o quê? Demorando. Pronto, mas aqui em cima eu coloquei o de separadinho. Só que aqui o de é uma palavrinha. Aqui embaixo, demorando é o que está acontecendo com o café, não é? Demorando é uma palavra que começa com a sílaba D, que é a letrinha D com E. Então, é uma palavra só. Aqui eu não vou separar o D. Aqui é só uma palavra, ó. Demorando. É uma palavra só. Eu só vou colocar espacinho aqui no final. Então, eu já sei a casinha da vovó, cercadinha de cipó, o café está demorando, com certeza não tem pó. Então, ó, com certeza. Com certeza é uma palavra só? Não é, sabe? Porque eu posso falar assim, eu tenho certeza de alguma coisa. Então, certeza é uma palavra. Então, com é uma palavra, certeza é outra. Então, eu tenho que separar o com do certeza. Então, vamos achar lá, ó. Com, separa. Põe um espacinho aqui. Certeza, agora é uma palavrinha só. Certeza. Pronto. Fechou uma palavrinha. Não. Não é uma palavrinha? A gente sempre fala. Não, posso fazer isso? Não. Você gosta daquilo? Não. Então, não é uma palavrinha. Não. Facinho de achar aqui, né? O azinho que faz um an com tio. Então, aqui, ó. Não. Agora, tem pó. Tem pó, será que é uma palavra só? Tem pó? Não, ó. Tem. Com certeza não tem, que é de ter, né? E pó. Pó é um pozinho de fazer o café que vem do grãozinho do café. Então, pó é só uma palavrinha, mesmo que pequenininha. Então, eu tenho que separar. Tem pó. Eu podia falar que não tem açúcar, não tem caneca. Então, o tem é uma palavrinha e o pó é outra coisa que não tem, né? Então, ó, tem é uma palavrinha. Espacinho aqui. Pó é outra palavrinha, espacinho aqui. Agora eu já encontrei todos os espacinhos que estavam faltando para eu escrever um texto bem bonito. Vamos reescrever colocando os espacinhos? Então vamos lá. Tá aqui reescrito. Vamos ver, ó, agora vamos ler. Ficou bem mais fácil para ler e bem mais bonito, né? Olha, a casinha da vovó, cercadinha de cipó.
O café está demorando. Com certeza não tem pó. Pronto, agora cada palavrinha está no seu espacinho. Cada palavrinha tem do ladinho um espaço, do outro ladinho outro espaço. De um lado um espaço, do outro espaço. Cada uma ocupa só o seu espacinho. Olha para um lado, não tem ninguém colado nela. Olha para o outro, não tem ninguém colado nela, né? Uma palavrinha não gosta que ninguém fique colado nela. Ó, fica aí você no seu cantinho, você no seu cantinho e eu fico aqui no meu. Só fica coladinho as letrinhas que precisam para escrever aquela palavra. Na hora que eu escrevi a palavra, eu dou um espacinho para começar as letrinhas que vai escrever a outra palavra. Aí sim, assim eu escrevo frases e escrevo textos, igual esse texto aqui que a gente acabou de escrever. Viu? Gostaram? Aprendemos mais uma coisa legal pra gente estar cada dia, ó, mais craque na leitura e na escrita. Então, vamos retomar o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que cada palavra ocupa o seu espacinho e fica separada por um espaço em branco de outras palavras. Então, um espacinho em branco aqui, um espacinho em branco aqui e a palavrinha no meio. E a gente também aprendeu que quando escrevemos frases, nós precisamos utilizar o espaço em branco entre as palavras para a gente poder conseguir organizar melhor a nossa escrita e também conseguir ler melhor. Imagina quando a gente vai ler um livro, imagina se tivessem todas as palavrinhas coladas. Nossa, ia ficar bem difícil. Por isso é que é definido que a gente tem que colocar espacinhos entre as palavrinhas, tá bom? Então, muito bom. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Só que antes da Pro ir embora, eu vou deixar aqui um desafio para vocês. Que tal ou você pensar uma frase de alguma coisa que você acha legal, ou eu gosto do meu cachorro, ou então mamãe, eu te amo. Pode ser uma coisa bem bonita, ou então você vai falar, Pro, eu já sei escrever uma parlenda, eu sei uma parlenda de cabeça, que outra professora já trabalhou. Então, ó, você que escolhe alguma coisa que você já saiba escrever, mas precisa ser uma frase ou um texto. E aí você vai escrever bem bonito no seu caderno e vai mostrar para sua professora da sala, para sua professora lá no seu grupo de WhatsApp. Os meus alunos, ó, eu vou ficar esperando para receber. Tá bom? Um beijo enorme. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que a gente está caminhando mais um pouquinho para estar cada dia mais craque. Tá bom? Um beijão enorme para vocês e até a próxima. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrieda e estou aqui hoje para conversar um pouco com a turma do 3º ano. A nossa matéria é língua portuguesa e o nosso assunto hoje é textos publicitários sobre notícias. Bom, para a gente conversar um pouquinho sobre notícias, a gente vai falar um pouquinho sobre as informações sobre como as pessoas estão se mobilizando para ajudar quem precisa durante a pandemia. Mas, professora, onde nós podemos encontrar essas notícias? Notícias são textos informativos que a gente pode encontrar em jornais, em sites, até mesmo nas redes sociais. Conforme veio a internet, isso ficou muito mais fácil a gente ter acesso a essas notícias e se manter informados. Só que nós temos que tomar cuidado, tá, pessoal? Porque na internet tem muita fake news. Então, sempre que a gente vai falar sobre um assunto, vai conversar sobre alguma notícia, a gente tem que ter certeza que aquela fonte é confiável, tá certo? Então, as notícias que nós vamos ler nessa nossa aula, a gente retirou de um jornal que se chama Jornal Joca. Ele é um jornal que é feito para crianças e adolescentes e ele é uma fonte confiável. Vamos lá, então? Então, aqui na tela vocês podem ver a notícia. Então, nós temos a data que ela foi publicada, o título e daí toda a notícia. Vamos para a leitura? Brasil, 2 de abril de 2020. Como as pessoas estão ajudando quem mais precisa durante a pandemia? Conheça ações de solidariedade
que estão sendo feitas em tempos de coronavírus. Com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas, comunidades, hospitais e instituições estão tendo dificuldades para ter acesso a itens básicos, como alimentos, remédios e materiais de higiene. Por isso, organizações e pessoas estão se mobilizando para ajudar quem mais precisa nesse momento. Confira algumas ações e campanhas que estão acontecendo ao redor do mundo. Na porta de uma escola de Roma, na Itália, crianças organizaram uma campanha de doação de alimentos e brinquedos. A frase no cartaz significa: "Deixe o que puder e pegue o que precisar". Vamos então analisar esse cartaz que nós temos aí na tela. Bom, as crianças fizeram uma campanha para alimentos e brinquedos. Então, o que elas fizeram na frente da escola? Colocaram 2 cestos. Um para brinquedos, que a gente pode ver por causa do ursinho ali em cima, e outro para alimentos, né? Porque elas encontraram um problema, né? Por causa da pandemia, as pessoas começaram a ter dificuldades para conseguir comprar alimentos, então elas tiveram uma solução. Vamos fazer uma campanha para as pessoas se ajudarem durante a pandemia. Foi uma atitude muito legal dessas crianças dessa escola, não é mesmo? Vamos continuar. Compra de alimentos para quem não pode sair de casa. Pessoas que fazem parte do grupo de risco da Covid, que são aquelas que possuem mais chances de ter complicações caso contraiam a doença, como os idosos, também precisam comprar alimentos, remédios e outros itens. Por isso, famílias e pessoas que não correm tantos riscos estão se mobilizando para fazer isso por eles. Bilhetes foram deixados em portarias de prédios e outros locais com mensagens de quem está se voluntariando para fazer compras de idosos e outras pessoas em grupo de risco. Então, qual que foi o problema que essas pessoas estavam tendo? As pessoas de grupo de risco, elas não podem ficar saindo para ir no mercado para fazer as atividades que antes elas faziam por causa do corona. Então, qual foi a campanha, qual foi a ação que foi feita para que isso se resolvesse? As pessoas deixaram bilhetes convidando voluntários, se voluntariando para fazer as compras para essas pessoas, né? Então, toda vez que a gente vê que tem um problema, algumas pessoas se juntam para ter uma solução. Então, elas fazem ações, fazem campanhas para isso. Continuando a nossa leitura. Doação de sangue. Com grande parte da população em casa, as doações de sangue diminuíram bastante, o que está fazendo com que muitos hospitais precisem ainda mais de doações desse tipo. Campanhas estão sendo feitas para que as pessoas acima de 18 anos, idade mínima permitida para isso, se mobilizem para doar. Bom, qual que é o problema que as pessoas encontraram aqui? A diminuição do banco de sangue nos hospitais. E aí, qual foi a solução e campanha que eles estavam fazendo para mobilizar as pessoas acima de 18 anos que doassem o sangue para ajudar no banco de sangue dos hospitais? Então, pessoal, nós estamos vendo que essas notícias das mobilizações das pessoas, elas sempre partem de um problema e as pessoas trazem as soluções através de campanhas. Tá certo, pessoal? Agora, o que nós vamos fazer aí em casa? Pesquise uma notícia em revistas, jornais, redes sociais ou sites confiáveis, hein, pessoal? Sobre ações positivas que aconteceram durante a pandemia ou que ainda está acontecendo, pode ser, tá, pessoal? No seu caderno de língua portuguesa, você deve copiar, recortar e colar ou imprimir e colar para compartilhar com seus amigos de turma e também com a sua professora. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham entendido um pouco sobre o assunto e até mais!